E isso para tudo. Se você concordar em ser o seu maior companheiro, não vai ter nada que consiga te parar ou te abalar. Hey! Ambições mentais mais uma vez, eu sou o Guilherme e hoje no quadro Reprogramação de Mindset a gente vai falar sobre pressão. Mas pressão em qual sentido? Vem comigo! Eu podia falar sobre pressão aqui em diversos aspectos, só que eu descartei a maioria das opções porque não ia fazer sentido, a gente ia depositar a nossa energia, ia depositar a nossa fé baseado em sorte, baseado em uma coisa que não depende de você. Então, pressão familiar, pressão social em público e a pressão no trabalho também. Inclusive, pressão social, fiz um post sobre isso lá no Ambições. Então, dá uma olhada lá no Instagram, @ambições, @ambicões.mentais. E aí eu decidi falar sobre pressão interna. Por que isso? Porque pressão interna, você vai controlar como você vai reagir quando as coisas vêm para você. Ou seja, se você fosse falar das outras que eu mencionei agora há pouco, se a gente fosse abordar aquilo, você ia estar tentando controlar as coisas que te afetam e as coisas que te atacam. Só que você não ia saber como lidar. Pressão interna, a gente aprende a lidar quando essas coisas vierem, se elas vierem. É melhor saber e não precisar. Bora lá! Parece até ser um pouco repetitivo isso que a gente fala aqui sobre motivação, só que é mesmo. Só que aí que é o barato da coisa também, porque é a mesma coisa, mas que vai ser aplicada de formas diferentes. É aí que está o barato e é aí que está a grande pegadinha também. Então a primeira coisa é sobre preparação, porque assim, não vou conseguir te ensinar a lidar com o seu problema, eu consigo te dar recursos para você se autodesenvolver e lidar com ele da forma que você achar melhor. Então pega esse exemplo aqui primeiro, sobre preparação. É importante se preparar antes de fazer aquilo que você pretende fazer e se preparar depois de fazer aquilo, fazer uma análise, o que aconteceu, como foi, sacou? Por que isso? Porque a preparação antes de você fazer vai te ajudar a antecipar situações e a prever o que pode te afetar e o que pode te atacar. Claro que sempre tem uma surpresa, mas assim, você vai ter uma linha para conseguir lidar com aquilo ali. E a preparação depois de fazer também é muito importante. Por que isso? Porque a preparação depois de fazer, você vai se preparar para fazer aquilo de novo, que é o que acontece na rotina. Às vezes você tem que fazer e é por isso que às vezes não consegue manter uma constância na rotina também. Isso é uma grande pegadinha. Por isso é importante preparação nas duas partes. Fora que o maior segredo da pressão interna é o autoconhecimento. Porque imagina, você já tem pressão vindo de fora, de tudo que é direção, e aí você ainda fica contra você mesmo, se colocando mais pressão ainda. Então para pensar, como é que teu objetivo vai andar para frente, teu sonho vai andar para frente, como é que tu vai conseguir fazer isso que você quer progredir? Não tem como. Então escreve isso e mentaliza que é importante. Você precisa ser o seu maior suporte. E aí o grande ponto, porque como é que faz para desenvolver esse autoconhecimento? Às vezes você não precisa nem parar e pensar em fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Às vezes tu já faz o que você já gosta, só que você ainda não explorou isso 100%. Então você não parou para se dedicar para aquilo de vez, parou para pensar naquilo que você faz. E tudo isso é na rotina, tem que parar, tem que observar, tem que sentir, ver como é que você se sente. E aí o outro ponto é sobre locus interno, que eu já falei aqui, que é sempre tudo que acontece com você de errado, atribuir a culpa para você mesmo. Porque se você faz isso, você sempre vai achar alguma coisa, qualquer detalhe que seja, para melhorar em você. E é isso que vai fazer você crescer ainda mais. Agora, partindo um pouco também para a pressão externa, né? 2 fatores. Primeiro, que é a válvula de escape. A gente tem que conhecer as nossas válvulas para poder respirar, para poder se renovar e partir para a próxima. E aí tem um outro lado também que pode deixar uma pessoa mal e fazer ela desistir dependendo da intensidade, que é a cobrança, a autocobrança também. Por quê? Você só tem direito de se cobrar se você se preparou para aquilo a longo prazo, se você planejou. Se você não planeja aquilo a longo prazo, não adianta se cobrar. Vai se frustrar, vai ficar pior do que já está. Então é que nem eu falei no começo. Você tem que ser o seu maior suporte. Só vale a pena pegar pesado com você se você errar, se você batalhou firme por aquilo ali, se você treinou, e aí se foi um erro, besta também.
Pensa nisso. Valeu? Primeiro eu queria agradecer pela tua audiência, por você parar para poder ouvir aqui os podcasts. Eu vou deixar aqui todas as redes sociais do Missões, isso inclui e-mail e inclui o Instagram. Entre em contato com a gente e por hoje é só. Valeu e até o próximo podcast.